todos muito bem-vindos. Este é o canal Umbanda, Religião e Fé. Eu sou Edson Macedo, médium umbandista, e convido a você, se você não for inscrito ainda, a se inscrever no nosso canal, a curtir os nossos vídeos, assistir os vídeos anteriores e compartilhar com as pessoas, porque pode ser que alguém esteja precisando das informações que a gente está divulgando por aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos ao vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Para o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento mediúnico. Qual é o seu papel, como funciona esse processo e dar algumas dicas importantes para que você, que está começando a se desenvolver, possa ir aprendendo. E também, para quem já é desenvolvido, ter aí um pouco mais de informação, um pouco além. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, esta forma que eu vou mostrar para vocês é a forma como eu aprendi, a forma como eu entendi e são as orientações que eu recebi dos espíritos que trabalham comigo. Então, se você sabe de um outro jeito, de uma outra forma, lembre-se, o que eu estou explicando não é 100% verdade. Esta é a minha verdade e a dos espíritos que trabalham comigo. Se você aprendeu de outro jeito, continua seguindo o seu caminho, porque é assim que os seus espíritos querem trabalhar e é desta forma que todos vocês vão crescer e vão evoluir, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em processo mediúnico, a gente está falando justamente da comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Pensando nesse processo de comunicação, para quem já conhece sobre mediunidade, as pessoas já sabem que existem vários tipos de mediunidade. A mediunidade de incorporação, a mediunidade de audiência, a de clarividência, tem a de psicografia, a de efeitos físicos e por aí afora vai. Existem muitos tipos diferentes, tá certo? Mas o tipo de desenvolvimento que eu quero relatar aqui para vocês é o desenvolvimento de incorporação especificamente. Mas de repente pode ser que sirva para outros tipos também. Então, se você que está assistindo aí achar que cabe para você, vale a pena colocar em prática o que eu vou ensinar aqui para vocês, tá certo? Bom, durante o processo de desenvolvimento mediúnico, a gente sabe que uma pessoa normalmente fica com muito medo logo no início. Isso tudo por quê? Por conta daquela sensação estranha, eu não sei se sou eu, se não sou eu, é o espírito, não é? Eu estou enganando, não estou enganando, o que eu estou fazendo? Tô mais perdido que cachorro em dia de mudança. Então acontece muita coisa no começo. Eu vou falar de mim, vou falar por mim, tá? Logo no meu começo, quando eu estava aprendendo ainda, quando eu estava no início do processo de desenvolvimento, eu passei por essa situação. Eu não entendia se era eu, se não era eu, quem era eu, onde era eu, por quê? Naquele momento, eu enxergava tudo, eu ouvia tudo, eu sabia de tudo, né? Isso porque na época os meus espíritos não davam passe, não davam consulta, eu estava em processo de desenvolvimento. E por que era importante para os meus espíritos que eu estivesse vendo, que eu estivesse ouvindo e que eu soubesse tudo o que estava acontecendo? Porque o espírito em si, ele já sabe tudo o que tem que fazer. Ele já sabe como tem que ser trabalhado, o que precisa ser trabalhado e quais são as ferramentas que ele vai precisar para ele poder trabalhar. Já eu não sabia. Então eu precisava aprender a lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa, tá? Sendo assim, nesses primeiros momentos eu tinha muito medo e isso me atrapalhava muito o meu processo de desenvolvimento. Daí, o que aconteceu? Aconteceu que, ao longo do tempo, eu fui prestando um pouco mais de atenção em cada coisa que estava acontecendo. Muitas vezes, eu sentia que o meu corpo queria girar, mas eu queria que ele rodasse para a direita. Mas não adiantava, por mais que eu tentasse ir para a direita, eu não conseguia. Quando eu relaxava o meu corpo e me soltava um pouquinho mais e deixava eles tomarem conta, aí eu percebia que o giro era para o lado esquerdo. Mas eu não sentia como alguém puxando o meu corpo. Eu sentia uma energia, como se fosse o vento. Sabe quando você sente aquela brisa gostosa, aquele vento mais forte, aquele vento mais ameno? Você sente que ele está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, de trás para frente, na transversal e tal.
a gente consegue perceber de onde o vento está vindo, apesar de não ver o vento, né? Então eu comecei a sentir dessa mesma forma. Eu comecei a sentir como se fossem rajadas de vento girando no sentido da direita para a esquerda, o famoso sentido anti-horário, tá? E aí, conforme eu comecei a sentir isso, eu começava a deixar o meu corpo mais leve, mais relaxado, e aí eu comecei a sentir o meu corpo girando aos poucos, daqui a pouco eu estava girando numa velocidade que, se eu, sem estar mediunizado, com certeza, eu ficaria muito tonto. Eu ficaria desnorteado, eu ficaria perdido, eu ficaria alguma coisa assim. Mas, estando mediunizado, eu já não sentia mais. Bom, e aí vem a seguinte lição. Quando a gente está dentro do processo de desenvolvimento, existe um momento em que o médium ou o espírito que está nos ajudando, né, do nosso amigo, do nosso companheiro, que está nos ajudando a nos desenvolver, eles sempre falam pra gente assim: fecha o seu olho e se concentra. Mas o que é esse bendito fecha o olho e concentra? É mais ou menos assim. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo, o que eu aprendi, então de repente pode ser útil para vocês, tá certo? Esse momento de fechar o olho e se concentrar é o momento que você tem íntimo seu com o espírito que está pronto para assumir o trabalho naquele momento. Então, neste momento, qual é a melhor coisa que você deve fazer? Conversar. Literalmente, mas não conversar como eu estou fazendo agora, falando em voz alta. É conversar intimamente com este mesmo espírito. Faça perguntas para esse espírito, mas não perguntas do tipo: como é o seu nome? Quem é você? De onde você vem? Não, isso não é importante. Não neste momento. O que é importante neste momento é você saber como esse espírito trabalha, como ele se sente bem no seu corpo, ou como você vai se sentir bem com esse espírito. Então, você pode fazer perguntas do tipo assim: você bebe? O que você bebe? Você gosta de fumar? Gosta entre aspas, tá, gente? Porque espírito de luz não gosta de fumar, nem tem esse hábito. Quando eu falo gosta, é no sentido de usar o cigarro para efeitos de trabalho, ok? Você pode fazer perguntas do tipo: para nos sentirmos mais firmes, mais ligados um ao outro, você sente a necessidade de girar? Como você gosta de trabalhar? E aí é como se fosse uma pequena entrevista. Então você vai fazendo essas perguntas mentalmente, conversando você com esse espírito. Porém, faça perguntas e dê tempo para as respostas. Não sai desembestado fazendo pergunta, porque não vai dar muito certo, tá ok? Então, faça perguntas que sejam úteis para o seu desenvolvimento com aquele espírito. E também preste atenção, muitas vezes, na orientação que aquela pessoa que está te ajudando a se desenvolver está te dando. Um exemplo. Imagine você que chegou o espírito do dirigente da casa, ou da dirigente, ok? Para você se desenvolver. E aí esse espírito diz assim para você: fecha o seu olho e se concentra. Imagina a cena X, Y, Z, e ele vai te dando, ou ela vai te dando inúmeros elementos para você ir imaginando. Exemplo, imagine que você está caminhando numa estrada muito longa, uma estrada de terra, e nessa estrada de terra, do lado esquerdo tem uma série de bois e do lado direito tem muitos cavalos. Provavelmente ele está está pedindo para você se conectar com a energia de um caboclo, de um boiadeiro, alguém assim. Imagine que você está num navio, que você está viajando em um navio e você está lá na parte da frente, ajudando com as amarras, com as cordas, visualizando a linha do horizonte e por aí fora vai. São várias coisas que a pessoa pode te dar como base para você poder imaginar. Se apegue a estas cenas e tente imaginar. Através desse tipo de coisa, você consegue descobrir uma série de coisas sobre o espírito com quem você trabalha. E muitas vezes, até a curiosidade da grande maioria acaba sendo qual é o nome dessa entidade, né?
Então, às vezes, até dentro dessa parte de você imaginar, de você pensar e você se conectar com esse espírito, com essa energia, você acaba descobrindo até o nome dessa entidade, tá certo? Então, gente, essa é a minha dica sobre a parte do desenvolvimento mediúnico. E outra coisa super importante, se você ainda é Cambone, se você ainda faz o papel de um Cambone, lembre-se sempre que o seu desenvolvimento mediúnico não está só no fato de você incorporar durante ou após a gira ou em dias específicos. O seu desenvolvimento mediúnico acontece durante os trabalhos também. Esteja atento, permaneça atento ao que está acontecendo com o consulente e com o médium a quem você está ligado naquele momento e também a tudo que acontece à sua volta no terreiro. Preste atenção, porque muitas vezes, quando o trabalho começa a se aproximar do final, as pessoas começam a se dispersar e elas esquecem que o trabalho ainda não acabou. A energia ainda está acontecendo. E normalmente isso acontece quando o médium já desincorporado, ele quer conversar, ele quer participar e quer o seu papel, o papel de todos nós, para ser mais exato, é sempre se manter fiel àquela energia, é se manter concentrado o tempo todo. Por quê? Todos, sem exceção, desde o dirigente até o médium que acabou de chegar, todos são responsáveis por manter a sustentação daquele trabalho. Então, lembre-se sempre, não é só o dirigente que está lá na frente que está segurando todo o rojão. Óbvio que essa pessoa acaba segurando uma energia um pouco maior por conta de ser o responsável por aquele trabalho. Mas você também é tão responsável quanto. O seu pai ou a sua mãe, o seu dirigente, a sua dirigente, o seu babá ou a sua iá, são pessoas que vão segurar o rojão? Vão segurar o rojão, mas você pode ter certeza que você também está ajudando. Então, se você se dispersa, você sobrecarrega os demais. Então, mantenha-se atento. Isso faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico. Observa, aprende. Ouve, guarda o que é importante e joga fora aquilo que não te serve. Tá certo? Desenvolver-se dentro da Umbanda é uma coisa que não é para qualquer um. É uma coisa que não serve para qualquer pessoa. Porque muitas pessoas pensam que se desenvolver é simplesmente incorporar, chacoalhar o corpo, ficar lá tremendo que nem vara verde e tá tudo lindo, maravilhoso, sentir a energia do meu espírito e tal, não sei o que lá. Só que se desenvolver mediunicamente não é só isso não. Se desenvolver mediunicamente é saber ouvir, ver, prestar atenção, estar atento, tomar cuidado, zelar por você e pelos outros também. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você já deixar o seu joinha aqui embaixo. Eu vou deixar também na nossa descrição o link para o nosso canal lá no Facebook e também para nossa página no Instagram, que começou faz pouco tempo, para vocês poderem ver mais coisas que tem lá. E já convido a vocês a, muito em breve, participar de um vídeo ao vivo que a gente vai fazer diretamente da nossa página no Facebook, tá bom? Conto com todos vocês. Não esqueça, curta, compartilhe, vamos disseminar a informação, vamos fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais. E se você quiser, deixa aqui no seu comentário se você quer que eu fale sobre algum outro tipo de assunto, você tem alguma curiosidade, alguma coisa assim, tá certo? Muito obrigado a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal e até a próxima. Que nosso Pai Oxalá, nossa Mamãe Oxum, meu Papai Obaloaê esteja presente na vida de todos vocês, trazendo muita força, muito axé, muita saúde e muita prosperidade. Fiquem todos com Deus e até mais.